Metrópolis recebe o Dr. Eloy Ferreira. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 2010 a 2011 e também presidiu a Fundação Palmares de 2011 a 2012. Seja bem-vindo, Dr. Eloy, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria estar aqui com você, Mariana, com os amigos, ouvintes e assistentes do Metrópole. É muito bom poder conversar sobre temas importantes para a nação e, sobretudo, para a comunidade negra brasileira. Não há como a gente iniciar essa entrevista, né, sem pedir para o senhor fazer aí um balanço, um panorama a respeito da Fundação Palmares, a qual o senhor presidiu, né? Como que o senhor avalia essa gestão do atual presidente Sérgio Camargo, né? Um presidente que a gente sabe que, inclusive, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a avaliação do senhor acerca dessa gestão? Bem, essa gestão tem sido marcada pelo excesso de arrogância, de prepotência, de negativismo, pelo excesso de soberba e, sobretudo, ela, assim, é uma confissão da distopia que o país experimenta, que o país vive, que toda a nação vive. É uma gestão que nos envergonha como negros e negras e envergonha toda a nação, porque ela é o oposto daquilo que sonharam os criadores da Fundação Cultural Palmares, desde o presidente José Sarney, que foi o presidente à época que sancionou a legislação, a lei que criou a fundação, até todos os ex-presidentes que estão entre nós, ou aqueles que já não estão, que fizeram um trabalho voltado à cultura negra, à cultura afro-brasileira. E essa gestão, ela nega tudo. É verdade que essa gestão ela é o espelho do seu criador. Essa gestão, o criador dela é esse presidente negativista que nunca conseguirá deitar a cabeça no travesseiro sem ouvir as dores, os gemidos dos mais de 610 mil pessoas que se perderam, muitas das vidas poderiam ter sido salvas, que nós perdemos nessa pandemia, amigos e amigas. Então, essa gestão é tudo isso, é a gestão da dor. Mas o que nos dá sempre o alento é que não há mal que dure para sempre. E vai passar. Eu tenho essa convicção, assim como todos nós, negros e negras, às vésperas, nas comemorações desse dia 20 de novembro, que é um dia que nos inspira, é o dia que inspirou o nome da Fundação Cultural Palmares, que foi a resistência à escravidão empreendida por Zumbi e por Dandara e por todos os negros insurreitos e negros e não negros, né, que viviam na Serra da Barriga, lá no Quilombo dos Palmares, que tinham a esperança. A par de momentos difíceis, mas você veja que desde 1695 acalentamos esse sonho da esperança e uma hora ele veio e ele retornará. E concluindo essa sua primeira, não sei se atendi a sua fala, mas é que me inspira sempre pensar uma poesia que o Martinho da Vila nos legou, assim, nos dá, né, que é: vamos renascer das cinzas, plantar de novo o arvoredo, com o calor das mãos unidas e na cabeça um grande enredo, o sonho de que a Palmares retornará a cumprir seu papel de defender as comunidades quilombolas, de defender a cultura negra, a cultura afro-brasileira, de ser protagonista para toda a nação, porque a Palmares é isso, não é uma fundação que tenha o objetivo somente para os negros, mas é o objetivo para toda a nação. É botar a memória, botar o havido à luz do dia, nesse presente, e assim construímos o futuro. Temos as perspectivas para construir o futuro. Ministro, o senhor mesmo citou aí sobre o nome da fundação. A Fundação Palmares relembra e rememora o quilombo, né, de Palmares. E como que o senhor enxerga essa iniciativa, essa vontade do presidente Sérgio Camargo de querer mudar o nome da fundação, de Fundação Palmares para Fundação Princesa Isabel? Como que o senhor recebeu essa notícia?
Esse homem, com todas as vênias, mas, Mariana, esse homem irá para o lixo da história, com todas as vênias também, a todos que acompanham Metrópole. Ele não vai passar, de forma alguma. Né? De forma alguma. Ele pode querer continuar achando de que a escravidão foi um bom legado para a comunidade negra, porque teriam menos oportunidades na África. Ele pode continuar achando que achar, pensar as coisas que ele acha. Na verdade, devemos dar pouca importância. Eu não creio que ele tenha nenhuma relevância e ele ainda terá que se haver junto ao Poder Judiciário para poder responder por todas as ofensas. Eu nem considero esse achismo dele uma ofensa, porque ele é a ofensa à comunidade negra e aos não negros. Imagine um intelectual não negro ouvindo essas asneiras desse homem. Ele é um desprezível. Ele não honra nem um pouco a memória dos nossos antepassados, com todo o respeito, com todas as contribuições e até ao empenho ou ao desejo da princesa Isabel, que se curvou aos abolicionistas. Então, ele que cria, ele que peça para o besta-fera que o comanda, que é o espelho dele, que o inspira, para que crie a Fundação Princesa Isabel e ele vá presidir a tal Fundação Princesa Isabel e deixe a Fundação Cultural Palmares, que é um legado à comunidade negra brasileira, que foi sonhada para a comunidade negra brasileira no ano do centenário do fim da escravidão. Olha, esse homem... eu acho que esse é um despropósito, eu não consigo descrever um total despropósito, um total desserviço, mais um dos desserviços que esse governo presta para a comunidade negra brasileira e para toda a nação. Não creio que passará. O Congresso não se ajoelhará perante esse cidadão. Com certeza ele também não tem nenhuma acolhida no Congresso brasileiro para esse tipo de iniciativa. Doutor Eloy, um dos pontos marcantes do seu mandato à frente da Fundação Palmares foi a certificação de 323 comunidades quilombolas, né? A gente sabe que durante todo o período eleitoral e até depois de eleito, né, o presidente Jair Bolsonaro destacou e ainda destaca que ele não demarcaria e está cumprindo, né, terras quilombolas e indígenas. Como que o senhor avalia essa fala dele e essa promessa que está sendo cumprida, né? Parece uma fala do colonizador, né? Uma fala que vai de encontro ao sonho, né? É uma fala que carrega toda a estultice, uma distopia. As comunidades quilombolas, elas são a história. A história porque ela tem os usos, os costumes, ela reúne ali tradição real, oral, e está resistindo. E está na Constituição da República. Ele não demarcar agora não quer dizer que elas deixarão de existir, porque no momento seguinte, esse governo será defenestrado junto com Sérgio Camargo e todas as iniciativas certamente retornarão de demarcação daquelas comunidades realmente confirmadas, que são comunidades de remanescentes de quilombos, da luta de se libertar do jugo da escravidão, vai ser possível, sim, e as comunidades indígenas da mesma forma. E são ofensas. E mesmo no outro dia, e não é só o Sérgio Camargo, né, que é esse homem horroroso, Mariana, mas esse governo é todo de horrorosos. Você veja que o ministro do Meio Ambiente, no outro dia, ele teve a fala de dizer que a floresta, onde tem floresta, tem pobreza. Que esse homem está vivendo em que mundo? Esses homens vivem onde? Eles não veem que todas as ações que foram desde o Império até aqui foram ações que levaram o país a ser o campeão da desigualdade. A desigualdade é resultado de uma brutal concentração de rendas nas mãos. 1% de toda a nação brasileira detém todo o poder econômico, enquanto
mais de 90% da população vive embaixo e 9% em cima, pressionando para poder manter os 90% embaixo que aceitem serem mandados pelos 1%. Então, e ele vem falar de alimentar o desmatamento para poder ofender as comunidades indígenas, para poder ofender as comunidades quilombolas, porque aonde tem comunidade quilombola, você tem área preservada, você tem manancial preservado, você tem uma exploração de terra saudável, sabendo utilizar todos os adubos orgânicos e a produção ser saudável. E onde tem as comunidades indígenas, idem, querem preservar sua cultura. E preservar a cultura não quer dizer que nós vamos renunciar aos confortos da energia elétrica, aos confortos de terem os meios de comunicação disponibilizados. E eles querem que nós estejamos vivendo como homens de Neandertal. Não, não é isso. Nós queremos os bens econômicos e culturais dessa época e preservar a nossa cultura. A propósito, eu digo que eu insisto sempre num tema que tem uma resistência, sabe, Mariana? Tem uma resistência na sociedade brasileira. É que na África do Sul tem um museu do apartheid. É um museu que registra a história do apartheid. Ele não é museu do sul-africano, não é museu da cultura do negro sul-africano, não é museu do apartheid. Começa com toda a dor do apartheid e termina passando por Steve Biko e chega a Nelson Mandela. Em Londres, na Inglaterra, em Londres, em Liverpool, na Inglaterra, nós temos o Museu da Escravidão. Não é o Museu do Negro Britânico, ou o Museu do Negro Londrino, ou o Museu do Negro... É o Museu da Escravidão, registrando toda a memória da escravidão. Em Angola, idem. Na Alemanha tem o Museu do Holocausto. Não é o Museu do Judeu perseguido, ou o Museu da Memória dos Judeus. Não, é o Museu do Holocausto. No Brasil, parece que não se admite discutir a memória do havido com a comunidade negra brasileira. Nós precisamos ter um museu da escravidão que registre isso. Não é um museu do negro brasileiro, não é um museu da cultura afro-brasileira, não é um museu afro-brasileiro, é um museu da escravidão, que começa lá nos 1508, quando o primeiro negro chega ao Brasil, e depois passa por toda a escravidão, todas as lutas, toda a história, todos os quilombos, passa por Clementina, passa por Lange-Otelo, passa por Benedita, passa por Milton Santos, passa por Pelé. Poxa, ou você registra essa memória, ou um povo sem memória é um povo com dificuldades, povo que tem medo de olhar o passado, né? E hoje nós já estamos vencendo esse medo todinho. Não existem mais os negros marrom bombom, o negro chocolate. 54% da população brasileira se autodeclarou. É porque é o registro de uma autocerteza, autoconfiança, autossegurança, que nós não temos mais esse receio da memória, porque a memória é o havido, mas precisamos chegar nesse havido para poder beber dessa cultura e sermos um povo culto, informado e com esse sonho do futuro. E esses povos estão vencendo esses desafios, mas aqui no Brasil ainda temos essa resistência. Eu acho que nós precisamos sonhar com isso para poder fazer um grande equipamento cultural belo, que registre tudo isso. Vai ter dor nesse equipamento? Vai. No Museu do Apartheid da África do Sul, para você ter uma ideia, quando você vai comprar o bilhete, tem ali assim, colors, white. A bilheteria já te confronta com o passado. E depois você entra e você depois sai leve. Você sai abraçando Nelson Mandela. Ora, e nós precisamos disso também. Precisamos do negro engenheiro não, vendo isso e tendo, porque o povo precisa se encontrar para não ter dúvidas. E esse homem que está hoje na fundação, ele não tem essa dimensão. E acho que esse homem é um homem inculto, né? É um homem tosco, como é o presidente dele, né? Mas nós vamos superar isso. Eu estou seguro que nós haveremos de superar esse momento, como superamos outros. Superamos desde a luta de Zumbi, superamos a dor de João Cândido Felisberto, que agora João Cândido Felisberto é o almirante negro, aquele lindo homem
guerreiro corajoso que trouxe tanta contribuição para o povo brasileiro e tem que estar registrado nesse Museu da Escravidão, que eu imagino, que eu sonho para que um dia aconteça. E pôs fim à chibata em 1910 e depois viveu até os seus últimos dias com todas as dores. Então, eu creio nisso tudo. E acho que nós haveremos de conseguir registrar essas coisas e passar, porque tudo, esse mal haverá de passar, não durará para sempre. Doutor Eloy, falando em conscientização, como a sociedade pode discutir, combater o racismo, a violência religiosa, e se conscientizar, né, dessa história, dessa matriz afro? Como que é a avaliação do senhor a respeito dessa inserção, né, na base curricular, né, na educação básica, dado, a gente sabe aí que o governo debate essa questão, principalmente relacionada à educação, né? Tiveram declarações essa semana que o Enem, a maior prova nacional, teria a cara do governo. E a gente sabe que algumas políticas do governo, como o próprio presidente Sérgio Camargo e o presidente Jair Bolsonaro falam, não estão voltadas para essa política de igualdade racial, né? Qual a avaliação do senhor, dado a experiência do senhor na Secretaria de Igualdade Racial? Eu creio que nós avançamos de uma forma muito segura ao longo desses últimos anos, de não tem nenhuma possibilidade de tentativas de passos atrás. Eles podem tentar, mas eles não conseguirão ter sucesso. O avanço do povo negro não tem como ser, não tem recuo para que nós avançamos. E me refiro, especialmente nesse ponto, a estruturação de algumas iniciativas, tipo uma das principais iniciativas dos últimos anos, e que nesse ano completou 11 anos, que foi o Estatuto, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Esse é um documento extraordinário, um documento fantástico. Eu lhe digo que desde 1888 não se construiu um movimento civilista para a comunidade negra. Passamos por todas as legislações de 1888 até 2010 e não havia um documento que tratasse de incluir a comunidade negra para ter a igualdade de oportunidades. O Estatuto da Igualdade Racial, sancionado pelo presidente Lula, ele tem esse condão de construir esse ambiente de igualdade de oportunidades. Então, é um documento estruturante e ele tem esse condão de trazer, de fazer essa ligação, sobretudo na educação. Tanto é que, além dele incluir o Instituto das Ações Afirmativas para a construção da igualdade de oportunidades entre negros e não negros, que ele traz a Lei 10.639 para o seu interior. A lei que fala da história, que fala da memória, de levar aos escolares um conjunto de informações, para que a juventude beba dessas informações. E não é para que a juventude negra beba, é para que a juventude brasileira conheça da sua história. E isso é extraordinário, e está no Estatuto da Igualdade Racial. E, ao mesmo tempo, esse estatuto, Mariana, ele tem também o condão de fazer o seguinte: estabelecer um sistema nacional de promoção da igualdade racial, para criar em todo o Brasil uma construção de uma informação só. Não haverem informações esparsas, onde o governo brasileiro vai estabelecer essa cadeia de informações para os órgãos de igualdade racial existentes nos estados e nos municípios. E aí tem isso, uma outra coisa que o Estatuto prevê, que a lei orçamentária deve estabelecer no seu orçamento recursos para a inclusão, para a redução das desigualdades de natureza racial. Então, eu quero dizer com isso que isso constrói todo esse ambiente para a igualdade de oportunidades. E isso tem uma importância extraordinária, porque quando você fala do orçamento da União, você fala que é a comunidade, para que a comunidade negra seja incluída no orçamento da União. Esse que é o desafio, e não que seja numa dimensão de um fundo ou de um NACO,
mas que as políticas universalistas presentes, constantes do orçamento, como as políticas de educação e de saúde, os recursos para a educação e para a saúde, mas que a gente tenha especificidades para a comunidade negra no seu tocante, no seu, nas suas principais questões, da saúde da população negra, da educação, da Lei 10.639, do apoio para que o estudante negro e negra permaneça na universidade a partir do seu ingresso. Enfim, é um conjunto de iniciativas que podem ser tomadas. Então, não creio que haja possibilidade. Eles tentarão, mas a comunidade negra não tem como voltar atrás. É como querer arranjar os grilhões para poder nos levar a acorrentar. Estão tentando nos acorrentar ideologicamente com as fake news, com as mentiras, mas não conseguiram. E já estão sendo todas quebradas, estão sendo todas desmontadas. E não haverão grilhões, nem ideológicos e nem de imposição legal para poder reduzir os passos ou retirar os passos avançados. É isso que eu vejo, que eu sinto, e sobretudo quando a gente tem uma lei que dá essa musculatura incorporada ao arcabouço jurídico brasileiro, dá essa construção para que tenhamos a igualdade de oportunidades entre negros e não negros. E isso, em 2010, tem um estudo do IPEA que dava conta de que, se nós tivéssemos avançado de 2010, na mesma partida que estávamos, possivelmente para o ano de 2080, 2000, alguma coisa assim, 2070, não, seriam 53, 2060, nós teríamos a possibilidade do Brasil ser mais igualitário e, com certeza, mais justo, mais fraterno também em todas as dimensões. Era um estudo fantástico, que trabalhava se continuássemos. Tivemos uma redução. Os passos ficaram mais lentos, ou até marcando passo, mas isso vai ser recuperado. Talvez tenhamos que dar algumas aceleradas para cumprir até essa previsão, que é bem longínqua, né? O Joaquim Nabuco dizia que as ofensas da escravidão permaneceriam por 100 anos. Então, de 1888, ele imaginava que em 1988 ainda teríamos as ofensas. Bom, nós estamos em 2020, elas permanecem, né? O senhor fala muito sobre a lei de cotas, né? A lei de cotas, a gente sabe que foi criada como uma política decenal. E essa é uma lei que passará por revisão no ano que vem, né? Dado todo o cenário político aí, o cenário de eleição, principalmente, que está se aproximando, o que o senhor espera deste processo? Bem, essa lei de cotas é interessante, isso me permite muito uma digressão rápida. Nem costumo fazer isso, mas essa semana acabei por fazer até uma reflexão sobre isso. É que eu sou filho de um casal de lavradores, minha mãe Undina, meu pai Paulino. Depois minha mãe veio ser empregada doméstica, meu pai continuou com um trabalho bem modesto. Não é uma história diferente dos outros negros brasileiros, eu sei, mas é a minha história. Eu tenho muito gosto dela, porque meu pai e minha mãe largaram a região do noroeste do estado do Rio de Janeiro, Itapiruna, e vieram para o Rio de Janeiro, porque eles não aceitavam mais, na juventude deles, trabalharem como pedreiros, como lavradores meeiros, né? Os meeiros são aqueles lavradores que dividem, por não a terra pertencer a um terceiro, ele divide a produção, o trabalho dele, na metade com o detentor daquela propriedade, daquela terra. Ele lavra, usa os recursos dele e divide a riqueza que sai dali. E eles, não suportando mais aquela dificuldade que era do noroeste do estado, eles vieram para o Rio de Janeiro. Eu fui primeiro, então, de vários, né, de uma família originária da escravidão, que consegui concluir o ensino médio e ingressei na universidade. Antes de concluir no ensino médio, antes de concluir, eu fiz uma profissão, virei torneiro mecânico. E de torneiro mecânico, eu continuava estudando ainda, e uma profissão extraordinária, eu tinha gosto de ter uma profissão, no morro todo mundo, a gente batia no peito, eu já tenho profissão, porque era um gosto ter tido uma profissão. Jovem, né, menino? Então era talvez aquela arrogância do menino, eu tenho a profissão, porra, vocês têm que fazer também. Desafiador, né? Era legal. E eu continuei estudando. E tinha o sonho de retornar, porque a gente criava bicho em casa, né?
cabrito, galinha, tartaruga, pato. A gente criava bicho em casa, plantava a banana, um pouco uma moita de cana-de-açúcar, hortas, hortaliças, tudo. E eram manias que já vieram conosco, minha mãe e meu pai, e continuavam a fazer isso. O sonho era de voltar, ter uma casa no campo inspirado pelas músicas da época, uma casa no campo, quando eu pudesse compor muitos rocks rurais, e ter a certeza, né, dos amigos do peito. Enfim, eu fui estudar zootecnia na Universidade Rural. Quando cheguei lá, era uma realidade, né? Na Universidade Rural não era igual ao ambiente que eu já vivia. Nem mesmo quando eu fui estudar para o vestibular, também já era um ambiente diferente. Mas na Universidade Rural era muito diferente. Não tinham negros na universidade. Podíamos contar nos dedos, né? Podíamos contar nos dedos. Então, e o ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu vou render sempre minhas homenagens, eu vou sempre ser apaixonado pelos amigos, por aquela universidade, que ela é uma universidade fantástica. Podem ter até universidades iguais, mas igual a Rural, melhor que a Rural não existe no mundo. A Rural é uma universidade que continua sendo maravilhosa, só que não tinham cotas para negros, mas tinham cotas. Tinham cotas. Cotas que eram conhecidas como a Lei do Boi, que reservavam 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias para os cursos de veterinária para os estudantes oriundos das escolas técnicas agrícolas, para os oriundos que tivessem títulos de propriedade. Então, era isso, que provasse riqueza no campo, de alguma forma, que tivesse riqueza. Aí os pais tinham renda deles no campo, ricos, por exemplo, poderiam ter seus filhos estudando em colégios particulares bons na cidade e voltavam, faziam vestibular para essas áreas. Então, e essas cotas eram para essa turma, mas não eram para a gente. Ou seja, eram cotas que já existiam com o propósito de fazer o quê? Manter o mesmo naco, de manter as propriedades, manter o poder nas mãos dos mesmos. Desde as Sesmarias, que deram terras para tantos barões e tantas, tinham o mesmo recorte, aquelas cotas. Mas elas tiveram sua importância, duraram um tempo. E agora, pela primeira vez, né, as cotas, inclusive, foram questionadas no STF, e o Estatuto da Igualdade Racial foi uma das bases que deu o reconhecimento das cotas enquanto uma iniciativa do Brasil ir ao encontro daquilo que prevê a Constituição brasileira no seu artigo 3º. Então, até isso, você veja que as cotas elas são constitucionais, são legais, mas elas vão ao encontro de construir a igualdade de oportunidades e justiça social no nosso país. As cotas raciais, sobretudo, porque no Brasil são as cotas raciais na perspectiva de uma reparação, porque não houve escravidão de não negros no Brasil. A escravidão no Brasil foi racial, foi escravidão de africanos. É preciso que a gente tenha isso muito presente. Não houve não negros escravizados no Brasil. Agora, sobretudo, houve não negros muito empenhados em por fim a escravidão. Por isso que é um congraçamento de toda a nação quando se fala de liberdade e de construção de igualdade de oportunidades, porque é a nação se abraçando, se dando as mãos, se reconhecendo para poder construir esse Brasil mais justo. Então, agora as cotas são decenais. Nesse período, que foi um desenho que se encontrou naquela época para poder se aprovar as cotas, e agora nós podemos renová-las. E renovar as cotas é manter acesa a chama do sonho, da utopia, é manter a esperança viva, é manter o sentido da Constituição da República, é manter o sentido de justiça. E se aquelas cotas que eram conhecidas como as leis do boi, como a lei do boi, produziram seus efeitos e deram certo naquele instante, e mantiveram os mesmos com o seu status quo, essas cotas agora elas renovam os bancos escolares, levam cor aos bancos universitários, levam brasilidade aos bancos universitários, levam sentimentos de esperança de um Brasil mais justo. Precisamos de uma grande movimentação nacional, assim como é o ar para os pulmões da nação, tirar esse joelho que
estava no peito, no pescoço de George Floyd, mas simbólico, então que pode estar oprimindo e impedindo a juventude negra de acessar a universidade, é de assegurar que essas cotas sejam mantidas por pelo menos mais umas dezenas de anos, porque se tivemos a escravidão por quase 4 séculos, mantidas essas cotas por mais uma dezena de anos, e mantidas, e sobretudo, com essa juventude negra sendo assistida na universidade, tendo as garantias do Estado brasileiro para poder manter, com bolsas que possam manter, com bolsas para poder assegurar que lá elas permaneçam. E que depois retornaremos também. Com o quê? Ciência sem fronteira, levar essa juventude para poder abraçar o mundo. Nós precisamos disso. Acho que se depois construirmos tantos campos universitários, tantas universidades, como foi durante o governo do presidente Lula, precisamos agora manter a formação de jovens negros e negras para poder construir esse Brasil de futuro. E essas cotas são imprescindíveis. Por isso que eu digo, não como Wakanda, né? Mas cotas sim. Cotas sim. Depois de um tempo na política, né, ministro, o senhor virou embaixador do Movimento AR. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do movimento, como que é o trabalho do senhor como embaixador, né? Queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho. Eu até iniciei um pouquinho antes, mas o Movimento AR é uma construção bacanésima, que tem a liderança extraordinária do reitor José Vicente. José Vicente é uma referência fantástica, né? Acho que se José Vicente tivesse nascido antes, talvez a escravidão não tivesse durado tanto. Que ele tem a capacidade de agregar e de liderar a todos de uma forma extraordinária. E ele, com a firmeza que tem da luta, da segurança, do combate ao racismo, tem a mesma segurança para poder trazer a todos os segmentos sociais, negros e não negros, empresários, estudantes, trabalhadores, lavradores, quilombolas. Ele reúne a nação num sentido só. E esse é o movimento AR. É reunir todo esse perfil da sociedade brasileira juntos, emanados num sonho. Acho que é isso mesmo. A gente, quando fala do movimento AR, a gente está falando de sonho, a gente está falando de esperança, a gente está falando de utopia, está falando que é possível, sim, é possível que esses joelhos da opressão que impedem o negro de ascender, que impedem o Brasil de se desenvolver, que impedem o Brasil de ter memória, que impedem o Brasil de prosperar igualitariamente, ter paz para todos, porque o Brasil pode ser bom para todo mundo. Esses joelhos que estão no pescoço, como tiveram do policial asfixiando George Floyd, ou então que inspiraram o movimento AR, eles podem ser retirados. Podem ser retirados. E retirados com a união de todos e todas. E eu acho que esse é o sentido do movimento AR. E eu sou um colaborador incondicional dessa causa. Acho que é o caminho ajustado, certo, reunir a todos. Não é um movimento exclusivista, não é um movimento que pretenda reunir negros e negras, é somente reunir toda a nação, para poder sonhar, para poder construir um mundo melhor. Eu acredito que esse trabalho do Zé Vicente, sobretudo com a Universidade Zumbi dos Palmares, tem produzido resultados. E os resultados começam a aparecer até na Paulista, né? Quando você vê aquele monte de menino negro e negra caminhando e já frequentando os cafés, frequentando com seus taíres lá todos elegantes e desfrutando já conhecimento, e já falando inglês, e já, enfim, acessando aos bens culturais e econômicos. Eu acho que o movimento AR é um movimento de um sonho, um movimento e é um sonho possível, é um sonho sonhado, realizado, a se realizar também. Para finalizar, ministro, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem e o que o senhor quiser acrescentar aí para a gente. Bem, eu gostaria de dizer que o Brasil enfrentou um tanto de dificuldades para a comunidade negra, sobretudo, ao longo de sua história. Nós demos passos importantes de grandes avanços, mas ainda são
insuficientes para poder alcançar aquilo que nós precisamos, que é a construção de uma nação mais justa, mais fraterna. A construção do sonho de Zumbi, Dandara, a construção do sonho de Carolina Maria de Jesus, a construção da voz firme de Martinho, de Clementina, da inteligência de Milton Gonçalves, de Milton Santos. Enfim, eu tenho que a luta de toda a nação por um dia melhor, ela vai ser vitoriosa. Tem uma recordação que fala assim, a gente nunca... a luta vai sempre ser vitoriosa, um dia. Porque podem tentar impedir que uma semente brote, né? Mas não vão impedir nunca que a primavera chegue. E a primavera para o povo negro e para toda a nação está chegando. A gente vai superar todos esses percalços. A Fundação Cultural Palmares haverá de retornar a cumprir o seu papel. O Ministério da Igualdade Racial retornará para poder cumprir a sua missão histórica. A construção da igualdade de oportunidades para negros e não negras no Brasil haverá de ser uma realidade. E, nesse momento, algumas lutas são imprescindíveis. Cotas, sim. Vacina, sim. Um Brasil democrático, sim. E isso que é o sonho que a gente tem para poder pensar no futuro. Acho que o futuro vai ser bem melhor. Eu estou muito otimista, não nego, que estou otimista porque, a par dessas dificuldades que passamos momentaneamente, não há como frear o futuro, não há como frear, não há como retornar à roda da história. É o havido, queiramos ou não, não gostamos desse havido, mas que vamos construir um futuro que haveremos de gostar muito. Então, foi uma alegria estar aqui com você, Mariana. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite desse bate-papo, a toda a equipe do Metrópole. Uma alegria poder ter estado aqui. Espero ser convidado para retornar outras vezes para outras conversas. Um abraço a todos, e como aquele abraço do Wakanda, né, que é muito bacana. Nós conversamos com o Dr. Eloy Ferreira, ex-presidente da Fundação Palmares. Obrigada a todos e a todas que acompanharam e até a próxima.